E aí, pessoal, tudo bom com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, turminha, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um tema aqui para quebrar mitos e trazer algumas verdades. Mas antes, sou o Rossi Eric, estou aqui para fazer algumas provocações saudáveis, filosóficas e de saúde. E hoje nós temos uma convidada especial que, diferente do nosso ritual que a gente sempre apresenta, eu vou deixar que ela mesma se apresente e dê umas pitadinhas do que a gente vai falar aqui hoje. Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês, né, nesse projeto muito legal, falando de saúde, né, o que é tão importante, que a população precisa tanto. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Canelas, eu sou urologista e trabalho, né, na área de disfunção miccional e urologia feminina. E vai ser um prazer estar conversando hoje aqui com vocês. Então, eu acho que você aí de casa já sacou qual é o tema de hoje. Por isso, produção, solta a vinheta. Doutora, eu já queria começar com um mito ou verdade. Certo. Urologia é uma especialidade somente para homens? Não, isso aí é mito, tá, gente? A urologia, ela é uma especialidade aonde a gente atende homens e mulheres, tá? E crianças e idosos, deixando claro aí. E o aparelho urinário masculino, né? Então, todo o sistema urinário, né, ele é visto tanto em pacientes do sexo feminino quanto pacientes do sexo masculino. Mas a parte de aparelho reprodutor masculino, aí também está dentro da urologia. Então, a urologia ela não é só para homens, ela também atende mulheres, né? E é uma especialidade muito ampla, onde a gente tem várias linhas de atuação, várias áreas de atuação, que vão desde a urologia infantil, urologia feminina, urologia geral, a uro-oncologia, a uroneurologia. Então, a gente meio que anda, né, circula ali por todas as subespecialidades. Bom, então, já que é uma especialidade que acabamos de derrubar o primeiro mito, que não é voltada só para homens, né? Vamos começar falando assim, o que frequentemente aparece no consultório de um médico urologista? Olha, como o urologista, ele se disseminou por muito tempo que é uma especialidade masculina, o grande volume, né, de pacientes são pacientes do sexo masculino. Tá? Uhum. Então, são esses pacientes que vêm para avaliação da próstata, para avaliação da via urinária, né, para ver como é que tá os rins, infecções. Eu, particularmente, hoje já atuo há mais de 7 anos dentro da área da disfunção miccional, né, e da urologia feminina. Então, assim, eu trato mulheres, né, que têm histórico de infecção urinária de repetição, perda de urina, né, prolapsos, que é aquela descida, né, de órgãos pélvicos pela vagina, né? Mas também já trabalhei muito com a oncologia, né, com todas as áreas dentro da oncologia, o câncer de próstata, o câncer de rim, o câncer de pênis, que o Maranhão tem uma incidência tão alta, não sei se vocês sabem, mas o Maranhão ele é campeão, né, em incidência, não só aqui no Brasil, mas no mundo, de câncer de pênis, né? E aí, pessoal, você sabia dessa informação? Uma informação muito importante, não só para o contexto da saúde masculina, mas para a saúde pública de maneira geral. E é uma doença que pode ser prevenível. Isso. O câncer de pênis, gente, é uma doença que antigamente se falava muito que dava
né, que aparecia só em pacientes mais jovens. Mas depois da disseminação aí dos medicamentos, né, que melhoram a performance sexual, os idosos estão adquirindo essas medicações e, com isso, tem aumentado, né, a exposição, né, a todas as doenças sexualmente transmissíveis, ao HPV, que é a principal causa aí, né, de formação de lesões cancerígenas, no pênis, né? Então, a gente vê hoje uma mudança muito desse padrão. Então, a gente observa ainda, né, essa presença dessas lesões nos pênis de pacientes jovens, mas também de pacientes idosos. E por que aqui no Maranhão tem essa incidência tão grande? Então, a gente diz que o câncer de pênis ele é uma doença dos países pobres, né? Então, na verdade, dentro do Brasil, a gente já vê essa diferença porque pacientes do Sul e Sudeste têm uma incidência muito menor do que aqui as regiões do Norte e Nordeste, né? A Bahia, por muito tempo, foi campeã de câncer de pênis, né? E hoje aqui é o Maranhão. Na verdade, pela falta de entendimento, né, dessa doença, a própria falta de higiene, a baixa escolaridade, os níveis socioeconômicos. Então, quando a gente pensa nisso, comparando com fora do Brasil, né, em outras localidades, a gente vê, por exemplo, que lugares desenvolvidos, eles não têm ou têm uma incidência muito pequena do câncer de pênis, por exemplo. Né? Porque, como você falou, é um câncer prevenível, é um câncer onde a gente tem que conversar com esse paciente e dizer, olha, você tem que fazer a higiene da região íntima. Isso parece, às vezes, quando a gente fala, absurdo, né? Mas não é. Se a gente for para os interiores ou para os outros locais onde esses pacientes eles não têm esse entendimento, tem deles que passam o dia ou todo, por exemplo, com a mesma roupa íntima, com a mesma cueca. Ou às vezes vem no consultório perguntar, doutora, toda vez que eu tomar banho eu tenho que trocar de cueca? Já pensou? Mas acontece, gente, acontece isso. O óbvio precisa ser dito. Exatamente, eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, do mesmo jeito que aqui no Maranhão a gente tem uma incidência maior de câncer de colo de útero, e aí nós estamos agora em março, no mês da mulher, e a gente chama aí atenção para o mês que é considerado o mês lilás, né? Onde se levanta essa bandeira do câncer de colo, que é a mesma coisa, o câncer de colo também tem uma grande incidência, né? E os fatores de risco são a falta de higiene, são a exposição a vários parceiros sem uso do preservativo, né? O HPV, ele também é fator de risco tanto para o câncer de colo quanto para o câncer de pênis, né? E essa conscientização, eu digo que a conscientização, né, o câncer de pênis é uma doença que a gente só vai conseguir ter mudanças. Sempre me perguntam, o que a senhora acha que poderia ser feito para que o Maranhão saísse, né, dessas estatísticas tão tristes? Acho que a primeira coisa seria educação dentro das escolas, né? Para que você educasse esse menino que ele tem que limpar o pênis, que ele tem que fazer a higiene adequada. A gente vê uma diferença muito grande entre homens e mulheres, entre meninos e meninas em relação ao tabu da sexualidade. Então, a menina, quando ela tem a primeira menstruação, a mãe pega na mão e leva para o ginecologista. Mas trazer o homem para o urologista é muito mais difícil. Então, assim, não se tem essa cultura. O menino, ele acha, né, ou o pai acha que esse menino tem que aprender sobre sexualidade em rodas de amigos, ou ele tem que levar, muitas das vezes, ele faz essa iniciação sexual de forma traumática para a criança, né, para esse adolescente, porque ele acha que no colégio, se todas as crianças, ou cada vez mais, eu digo que hoje até me assusta, cada vez mais, como está precoce esses meninos iniciarem, e as meninas também, iniciarem a sua vida sexual, porque a sexualidade hoje, ela tá na palma da mão, ela tá aqui, ó, no celular, né? Então, assim, você perdeu o controle hoje dentro da juventude. Então, é tudo muito fácil, é tudo muito permissivo, é tudo muito fugaz. Então, essa geração, ela cresce no meio disso tudo e a gente tendo que lidar. Isso tem reflexo, né? O reflexo é exatamente isso, as altas taxas aí de aumento cada vez mais, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. O Maranhão vem crescendo cada vez mais o índice, né, de pacientes com o HIV. Então, assim, o HIV por muito tempo ficou silenciado, calado, ninguém falava mais. Mas a gente sabe que existe, a gente sabe que vem tendo um crescimento
amplo disso daí. Então, a forma que a gente tem é começar com a educação. A educação tem que vir dentro de casa e tem que vir nas escolas, porque senão, ninguém fala sobre sexualidade para criança. Lógico, deixando claro que eu acho, a minha opinião pessoal, que essa conscientização ela tem que ser feita também na idade correta. Não adianta eu pegar uma criança que não tem entendimento e começar a falar de sexualidade, porque eu vou hipersexualizar aquela criança. Então, isso aí também não tá certo. Mas existe a fase ali que a criança já entende, a criança já tem descoberta. É a hora que a gente tem lá e dizer, olha, vamos ver como é que limpa, né, a vagina, como é que limpa o pênis. A criança saber falar, saber dizer, saber falar o nome correto, e através disso a gente consegue abranger outras áreas sobre a violência sexual, por exemplo. A criança tem que saber que não pode deixar ninguém pegar, que não pode deixar ninguém tocar, mas se esse tema é totalmente obscuro, isso não é feito, o que vai acontecer? São meninas e meninos sendo abusados constantemente. Através disso, elas são expostas sexualmente a várias doenças sexualmente transmissíveis. Isso pode colaborar para vir a desenvolver qualquer tipo de câncer ou outra doença. Não que o abuso sexual vá dar câncer, não é isso, mas o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, e quando eu falo em doença sexualmente transmissível, eu estou dizendo que são doenças relacionadas ao ato sexual. Então, para deixar claro que isso é um outro tabu aqui, um outro mito, na verdade, doença sexualmente transmissível, gente, que hoje é chamado IST, tá? Elas não pegam sentando no banheiro, usando toalha de outra pessoa. Isso aí é mito, tá? Doença sexualmente transmissível, ela só vai ser adquirida através do contato íntimo sexual, tá? Então, isso que fique claro. A gente falou, né, que tinha provocações filosóficas. Então, a gente já fez um passeio aí por questões socioantropológicas, né, que são extremamente importantes para o impacto dessas doenças, inclusive na vida adulta, né? Quando a gente fala de câncer de pênis, a gente fala sobre possibilidade de cirurgias, como a penectomia parcial ou total, que leva à perda do órgão masculino. Né? A gente fala de câncer de colo do útero, que pode levar a uma esterectomia. Enfim, são N prejuízos que a gente pode evitar com uma boa educação. Conversando, né? E o Maranhão, infelizmente, ocupa uma das piores posições de índice de desenvolvimento humano, é um dos estados mais pobres da federação, que condiz com as estatísticas que a gente tem de HPV. Então, a gente já fez um passeio aí pelo câncer de pênis, pelo HPV, por todas essas questões. Mas e a abordagem feminina, né, no consultório urológico? A gente tem curiosidade, porque até certo tempo eu achava também que a urologia era uma especialidade masculina. A gente pensava assim, tem o ginecologista mulher e urologista para o homem. Mas a gente já viu que isso não é verdade. Então, qual é a abordagem da mulher no consultório urológico? Então, dentro da urologia feminina, a gente atende essas mulheres que têm queixas relacionadas à função miccional, né? Que pode estar relacionado à perda de urina, às infecções de repetição, né? Alterações próprias da menopausa, sexualidade. Muitas delas têm dor pélvica crônica, que pode estar relacionado com dor na uretra, com dor na bexiga, com dor lombar, né? Associado aí com a endometriose, que dão alterações urinárias, né? Então, assim, a abordagem da mulher, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu amo atender mulher, porque eu acho que a gente consegue entender, né? Eu recebo muito feedback de mulheres dizendo, doutora, é mais fácil eu falar para uma mulher, eu mostrar, ou eu dizer onde é que dói ou que me incomoda, porque a senhora tem exatamente a mesma coisa que eu tenho. A senhora consegue entender, né? Não que um urologista homem não vá conseguir entender de forma alguma, mas a sensibilidade é diferente, né? A gente sabe que muitas também das doenças envolvendo aí a urologia feminina têm um impacto psicológico, né? E que às vezes essa escutativa não é feita de uma forma adequada, talvez, pelo sexo oposto, né? Então, dentro da urologia feminina, a gente aborda exatamente isso,
né? A gente aborda infecções urinárias, incontinências urinárias, prolapsos, que são essas bolas na vagina que a paciente tem. Doutor, desceu o útero, desceu a bexiga, né? A dor pélvica crônica, né? A infecção de repetição, a sexualidade, a dor durante a relação, a dor na uretra, coisa que o homem também tem. Mas a abordagem, quando a gente pensa aí na parte feminina, a gente se refere a esses tipos de problemas, né? E doutora, tem assim, a gente falou de quando o homem deve procurar, quando a mulher deve procurar, mas tem uma idade específica que é preciso a gente consultar com o urologista? Tem. Então a gente diz o seguinte, que para o homem, tá, gente, o ideal é que ele inicie, né, a partir dos 18 anos de idade, certo? Na verdade, quando esse menino entrar aí, né, em contato sexual, que na maioria das vezes é muito antes do que 18 anos de idade, sempre é bom que ele vá nesse urologista para que ele tenha noções de sexualidade, noções de saúde, para ele avaliar o rim. O urologista é o médico do homem, tá? Então, assim, nós estamos ali para avaliar o quê? Nós estamos ali para avaliar se aquele homem tem pressão alta, se aquele homem tem diabetes, porque a gente não pode pensar no ser humano como um pedaço, né? Eu vou aqui pensar que ele é só um rim, ele é só uma próstata, ele é só um pênis, é só um testículo. A mulher é só ali uma vagina ou uma bexiga. Não. O homem e a mulher, o ser humano, ele é um complexo. Isso é até contraditório, né? Porque quando você vai olhar para os sistemas orgânicos, eles são totalmente integrados. Então, Exatamente. ver uma especialidade vendo apenas o que lhe interessa é um pouco contraditório quando a gente pensa no ser humano integral, né? Como a gente estava discutindo antes de gravar o episódio. Às vezes, o rim conversa, por exemplo, com a medula óssea para produzir sem dúvida. Quem comanda a micção é todo o sistema nervoso. Exato. Quem comanda o xixi é o sistema nervoso. Então, na maioria das vezes, a gente tem muitos pacientes com alterações neurológicas, como, por exemplo, pacientes cadeirantes, pacientes que têm lesão raquimedular. E aí, a gente está falando também no Brasil, onde a gente tem índices altíssimos de acidentes automobilísticos, onde a gente tem pacientes com lesão medular. Paciente com lesão medular, um paciente que vai ter alteração para urinar. É um paciente que vai ter que ter um manejo diferente na sua bexiga. Vai ter que fazer cateterismo intermitente, né? Então, tu viu que a urologia, ela é apaixonante. Eu digo, sempre me perguntam, por que tu fizeste urologia, né? Porque a urologia é uma especialidade tão masculina, onde sempre se criou isso, mas eu digo que a urologia me escolheu. Eu sempre falo isso, que quem já me conhece nas redes sociais, eu sempre falo em entrevistas, a urologia me escolheu. Porque, na verdade, aquilo foi me encantando, eu acompanhava um urologista. Na época que eu fiz minha formação, não foi nem aqui, foi em Belém do Pará, e eu podendo olhar e conviver com aquilo, eu disse, gente, dentro dessa especialidade eu vou conseguir operar, né, fazer cirurgias, eu vou conseguir fazer procedimentos, eu vou conseguir fazer exames e consultar, escutar esse paciente, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser idoso. Então a gente já passei aí por vários, e hoje me dedico aí à parte da disfunção miccional, uroneurologia e disfunção miccional e urofeminino. Me veio uma dúvida aqui do além agora. Vamos lá. Essas são as melhores. Essas são as melhores. Ela tem esse momento, sabe? Ela vai ter um momento consulta também. Então... Tem um momento consulta, mas é porque me surgiu aqui de repente na sua fala. Uma vez eu ouvi, eu queria saber se é mito ou verdade. Sim. Que é melhor, antes da gente dirigir, de pegar o carro, urinar antes. Porque se tiver algum acidente... Estoura a bexiga. Essa veio do além, porque nem... Foi do além, veio do além. Mas olha, isso não é mito, tá? Isso é verdade. Vou dar um exemplo aqui. Eu recebo muitos casos de infecções urinárias de repetição. Isso é o carro-chefe na clínica, tá? E incontinência urinária. Porque muitas das vezes vai no outro colega ou no outro especialista e é passado o básico lá, vamos fazer antibiótico e tá tudo bem. Só que o que eu avalio diante das minhas pacientes? Você tem que avaliar, quando você está avaliando a paciente com infecção urinária, por exemplo, de repetição, você tem que analisar todo o ecossistema a respeito ao redor dessa mulher, né? E aí, sempre a paciente vai, eu sempre dou essas orientações e sempre pergunto, se você toma bastante água, você segura o xixi? Porque a mulher, culturalmente,
Aí vem de novo a história do cultural, que é verdade, que a gente diz que são crenças limitantes, são coisas que são faladas e que ficam como verdades e que rolam, e quando você cresce com aquilo, você não sabe nem como é que foi incorporado aquilo, né? Então a história que a mulher não faz nenhum tipo de necessidade na rua, isso é fato, né? Então eu falo muito que você entra nos banheiros, né? Às vezes o banheiro feminino, ele é pior do que o masculino. De sujeira, de tudo. Porque as pessoas, eu não sei a quantidade de artifícios que essa mulher usa pra não se sentar nesse vaso sanitário. E aí é pé em cima, você chega, tá tudo pé, tudo molhado de urina. Por quê? Porque se criou que não pode sentar, que tá. Ok. Mas o que a gente sempre fala? Gente, eu sempre falo pras minhas pacientes. Aí eu tô falando aqui pra você que tá escutando aqui esse podcast. Para que você esvazie bem a sua bexiga, você tem que relaxar o assoalho pélvico. Ponto, tá? Eu só relaxo o assoalho pélvico sentando. Doutora, como é que eu vou sentar no vaso sanitário público, no vaso sanitário do shopping? Enfim, a gente vai ter que usar algumas coisas. Nós não estamos no primeiro mundo, onde a gente abre a porta e abre o vaso sanitário. Eu fui pra Alemanha, fiquei encantada. A gente levantava, parecia uma esponjinha assim. Limpava o vaso. Não tem. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, aí vai uma dica prática. Existe na farmácia, né, um protetor de assento, gente. Usem na bolsa. Peguem o papel, dica prática. Enxuguem esse vaso, tá? Essa tampa. Veste a tampa do assento e senta. Porque você vai ter um plástico ali, ele tem um buraco no meio, ele veste, fica só o buraco no meio. Em alguns restaurantes, a gente já tem isso na parede, que é em forma de papel, que também serve, tá? Lógico, você tem que deixar, e às vezes eu acho até engraçado, porque como tu tava falando, né? O óbvio tem que ser dito. Você tem que separar e deixar o buraco do meio certinho, porque às vezes não deixa, aí molha, aí vira uma confusão. Suja toda. Tudo, Então, você corta, deixa bem direitinho, tira aquele coração do meio, né? Eu disse até que eu ia fazer um vídeo disso. Eu ia bombar. Às vezes eu fico nem. Eu disse, gente, uma hora parece umas coisas quando eu olho, sabe? Enfim, aí você tira e senta. Porque a partir do momento que você faz isso, você esvazia bem essa bexiga. O que acontece? O que a mulher faz? Vai pro supermercado, vai pra academia. Eu quero fazer xixi. Dá vontade de urinar. Não vou urinar, vou urinar em casa. Aí, segura o xixi e segue. Durante a trajetória, o que acontece? Pode ter batida, pode ter engarrafamento, pode ter... A bexiga, gente, quando ela atinge uma capacidade, e deixando claro aqui, a capacidade normal de uma bexiga está entre 300 e 500 ml, tá? Então, se ela atinge a capacidade dela, o que vai acontecer? Através da coluna é mandado uma informação para o nosso cérebro que a gente precisa urinar. Somos seres humanos e seres racionais. Então, o cérebro diz, vou esvaziar, vou liberar o esfíncter, relaxar essa musculatura em um lugar sociável. Por isso que nós não somos igual um cachorro que vai no meio da rua e levanta a perna. Né? Ninguém faz xixi no meio da rua. A gente vai atrás de um banheiro. Às vezes no carnaval, né? Algumas pessoas. Aí o que acontece? Você vai lá e faz o xixi. Só que se você estiver dentro do carro, por exemplo, que você já segurou a manhã inteira. Tem mulheres que seguram, doutora, faz xixi uma vez por dia. Eu fico chocada com isso. Então, o que acontece? Essa mulher vai com essa bexiga, esse homem com essa bexiga cheia. Se acontece algum acidente ou demora muito, de duas, essa bexiga tranca realmente. A paciente pode, inclusive, desmaiar, porque ela tem reflexo. E aí, ela perde o sentido, que só melhora quando esvazia a bexiga. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente diz que, realmente, você não é... Aí foi só o exemplo que eu vou sair pra dirigir, eu tenho que esvaziar. Não. Se você for sair de um lugar pro outro, independente que seja, pra onde seja, se for pra sua casa, você tem que fazer. Por quê? Não é incomum as mulheres chegarem com a queixa no consultório. Doutora, eu não sei o que é, mas eu chego no elevador, fico me mijando. Por quê? Aí eu falei, qual foi a última vez que urinou? Eu vim na academia, mas me deu vontade de não, vou fazer em casa. Aí o que acontece? Não faz, segura. Quando chega no elevador, no hall ou na porta de casa, vai atrás da chave, porque mulher é desorientada, né? Ela não anda com a chave. O homem é prático. Onde pegou a chave, ele entra, ele sai. Não, a mulher joga na bolsa e tá eu ali ainda agora. Procura, vai pro lado, vai pro outro, não acha.
Minha filha, até achar essa bolsa, até achar essa chave, já fez xixi nas calças. É aquele negócio, não, porque o corpo tá sentindo que eu tô chegando, aí começa aqui, ó, começa mas a afetar. O ambiente sociável. Exatamente, o ambiente sociável é sua casa. Agora, ele não vai saber que tu tem que ir atrás da chave, que tu vai abrir. Aí urina. Aí diz, doutora, eu tô com incontinência urinária. Eu digo que muitas das vezes, essa perda de urina dessas pacientes, elas têm que ser avaliadas quando você tem esse feeling do especialista de entender que aquilo é comportamental. E a logística feminina, né? Exatamente, entender a cabeça da mulher, que não é igual a cabeça do homem. E não é só o xixi, não. É também o cocô. O cocô é pior ainda. Porque o que acontece? Nós temos um reflexo que a gente chama de reflexo gastrocólico. O que é isso? Toda vez que a gente come, contrai o intestino e a gente vai lá e faz cocô. O homem tem esse reflexo, na verdade, até demais, né? Eu digo, faz toda hora, ele sentou, tá fazendo, não tem problema nenhum. Eu falo que tem homem que é que nem aquelas bonequinhas que a gente compra pra criança. Tem a mamadeira, que ela come e ela já... Exatamente. Olha lá, minha cachorra é assim. Ela comeu, parece que já tá assim, só o espaço tá limitado, a gota d'água, ela... Botou mais alguma coisa, ela vai lá e pum. E, gente, espaço. Isso é fantástico. Quisera todo mundo ser assim. Só que o que acontece? Culturalmente, o que a mulher faz? Tá na hora, terminou, tomou café, deu reflexo gastrocólico, ela vai se maquiar. Ela vai se arrumar. Ela vai não sei o quê. Aí o que ela faz? Leva o filho pra escola. Ela contrai. Não vou fazer. Acabei de me arrumar e não vou fazer cocô agora. É típico. Eu não vou fazer cocô agora. Depois eu vou. O reflexo, ele é inibido. E aí, isso ao longo da vida, a mulher é a mais propensa a desenvolver constipação intestinal. A constipação intestinal é uma doença crônica, é uma doença que, na maioria das vezes, tem a ver com o assoalho pélvico e influencia diretamente a mulher para ter infecção urinária de repetição, para ter incontinência urinária. Por quê? Porque aquele reto, aquele intestino cheio de fezes, ele pressiona a bexiga e a paciente ou faz xixi toda hora ou pesa e ela não consegue esvaziar completamente. Então, o corpo é interligado. E tudo isso vem de muitas crenças limitantes. Fora as outras consequências, né? De ficar absorvendo toxina, de levar uma desbiose e etc. Exatamente. Que a gente pode falar disso pensando na abordagem das infecções urinárias de repetição. Isso então, mesmo. A gente fez aí todo um aparato. Se você perdeu, não acompanhou, volta o vídeo para entender toda essa logística, né, da micção da micção feminina aí, e já pega as dicas práticas. Mas vamos lá, puxando ainda para o assunto feminino, que acho que a gente vai daqui para frente mesmo falar sobre mulher na urologia, né? A gente falou sobre toda essa problemática e o que leva a esses quadros de infecção urinária. Quais são os fatores de risco? Isso aí que a gente já falou, eu já sei que é já estou convencido que com certeza. Mas quais são os fatores de risco para infecção urinária de repetição em mulheres? Tá. Primeiramente, a gente tem que caracterizar o que seria uma infecção urinária de repetição, tá? Então, infecção urinária de repetição são infecções que aparecem nessa paciente, tá, gente? No período, na incidência de 2 vezes em 6 meses ou 3 em 1 ano. Então, se você que tá aí teve 2 infecções em 6 meses ou 3 em 1 ano, é considerado infecção urinária de repetição. Anotou? Por que isso é importante? Porque, às vezes, a paciente nem tudo que dói é infecção urinária. E aí, às vezes, ela tem dor na uretra, ela tem dor na bexiga, ela tem algum outro sintoma que ela acha que é infecção. E aí, ela sai tomando remédios, monte de antibiótico e, na verdade, não é infecção. Então, quando a gente chega no consultório, que a gente vai abordar essas infecções, a gente precisa entender se, nesses episódios que ela está nos relatando, se foi colhida a cultura de urina. Daí entra a importância da gente ter um local, no caso, um laboratório de confiança, aonde a gente encaminha essa paciente faça sempre no mesmo lugar, para que ela entenda, né, como é que funciona a dinâmica de colher esse exame, que é super importante, tá? Que a gente está diante de um podcast, de um laboratório, então a gente sabe que existe uma dinâmica
para poder colher essa cultura de urina. Exatamente. E que é super importante a paciente colher sempre no mesmo lugar, num laboratório onde a gente que tenha confiança, porque é muito fácil a contaminação da urina, gente. Então é muito fácil vir um exame que é dito infecção e essa paciente não está com infecção. Tá? Então isso é um primeiro alerta que eu sempre falo para elas. E eu preciso de uma cultura. Então não é apenas o exame simples, de urina simples. A paciente precisa fazer uma cultura de urina. Tá? Essa cultura, ela leva em torno de 5 a 7 dias para ficar pronto, né? Porque vai ser deixado lá para ver se as bactérias crescem. Aí vem junto o tipo de antibiótico que precisa ser usado. O que acontece é que as mulheres não têm essa paciência de esperar. E aí, na emergência, que também não vai sair o exame de forma imediata, é logo passado, vamos passar um antibiótico, né? Porque hoje todo mundo quer as coisas muito imediatistas. Claro, vai ter casos, lógico, que a gente não tem como esperar a cultura. A gente diz que é empírico, que a gente coloca um antibiótico específico para que haja um tratamento. Considera, né, fatores epidemiológicos. Exatamente. Você sabe exatamente ali qual é a frequência daquela bactéria naquela região. Exatamente. Faz o tratamento empírico. E hoje, o que acontece em relação às superbactérias que a gente tem, porque às vezes a gente trata a infecção urinária mesmo, a gente trata e a paciente abre um quadro de novo. Abre outro quadro de novo. Então, dentre os fatores de risco, a gente precisa colocar cada um dentro da sua faixa etária, né? Ao longo da história natural da mulher, a gente tem picos de incidência de infecções urinárias, que é normalmente a criança, né? Quando ela tá ali na fralda, então é um fator de risco. Pacientes, os bebês, as meninas e os meninos, elas têm a facilidade por estar ali naquela desmamando da fralda ou usando a fralda, né? Por mais tempo. As assaduras, tudo isso favorece, certo? Outro período de incidência também é a mulher ali quando ela inicia a atividade sexual, né? Iniciou a atividade sexual. Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Quando ela inicia a atividade sexual, né? Ela acaba por também ser um foco de maior e propenso maior de ter infecção. Tem algumas mulheres que têm na idade reprodutiva, né, por vários fatores de risco, alimentar, intestinal, comportamental. Existe o fator de risco quando essa mulher está grávida. Na gravidez, a gente também tem uma maior incidência, né, exatamente porque a drenagem dessa urina é muito diferente, né, às vezes não tem esvaziamento completo, às vezes a gente tem compressão do útero, dos ureteres e acaba não tendo uma drenagem correta desse xixi, a mulher acaba diminuindo a quantidade de água também. E quando ela entra na menopausa, tá? Na menopausa é muito frequente e hoje a gente fala muito sobre menopausa, eu adoro falar de menopausa, porque a mulher passa por esse período onde ela muda, né? É um turbilhão de emoções, é um turbilhão de tudo que muda na vida dessa mulher. E muitas das vezes essa mulher, ela não entende esse período, ela não é entendida em casa por esse período. Então é um período aí que ela começa a ter quadros com maior frequência de infecções urinárias, devido à baixa de hormônio, ressecamento vaginal, a piora da constipação intestinal, as idosas aí já, né, quando elas têm essa dificuldade de esvaziamento, né, a bexiga do idoso, a gente chama de bexiga de mosaico, porque é uma bexiga onde todas as fibras, elas não estão como eram de uma pessoa jovem, né? Então, elas têm aquele depósito de colágeno, de fibrina ali. E essa bexiga, ela fica mais rígida. E esse idoso, ele não consegue esvaziar de forma adequada. Então, é muito comum a gente observar pacientes que têm resíduo, que a gente chama. Ela não consegue esvaziar. Paciente que tem resíduo tem fator de risco para infecção urinária. Daí, os pacientes lesados medulares, os idosos, o diabético. Então, tem muita coisa que faz essa urina contaminar e que a gente precisa, nessa abordagem dessa mulher no consultório, a gente determinar em que fase que ela tá da vida, o que pode estar nesse ecossistema dela ao redor que a gente precisa sanar. Não adianta eu dar um antibiótico, não adianta eu dizer pra ela, o que acontece? Faz isso aqui e eu não chegar pra ela e dizer que ela tem que mudar a alimentação, eu falar pra ela que ela tem que mudar a microbiota intestinal, isso isso já sobe como tema de vários congressos. E vai ser tema de podcast aqui, porque a gente viu agora recente a importância da microbiota no
câncer coloretal. Mas Sim. vai ser outro tema Sim. que a gente vai discutir, mas isso é tão importante Demais. que vocês não têm noção. Mas eu sei que Ingrid tá aqui se coçando eu tô para me fazer coçando, uma eu pergunta. tô me coçando. Tu me conhece tão bem, Rossi. A gente aqui... Só pela linguagem dos dedinhos aqui. A conversa tá muito boa, Rossi, mas eu acho que a gente pode deixar essa perguntinha pra parte 2. O que tu acha? Concordo plenamente. Até porque a gente vai ter um pouco mais de espaço para fazer aquelas boas e velhas provocações. Então, galerinha, ativa o sininho que a parte 2 tá vindo aí.